Em Mariana, a católica, fui encontrá-lo na escuridade de sua casa de trabalho, sozinho e grande, escrínio mais propício que a episcopal cidade não encontrara a sua alma de místico para se guardar. Refugiu lá, no estéril turbilhão da rua, para melhor abrir a flor de inspiração no jardim fantástico dos sonhos e dos ideais possíveis. Na cidade das orações silenciosas, tão solitária que mesmo as pessoas que se juntam têm a impressão de estar sozinhas. Com dizê-lo só, digo mal, Dona Mística vive com ele, pelas suas noites de poesia, por seus dias de solidão. Ah, Mariana, a primaz de Minas, foi para aqui, para esses vales interioranos do Brasil, que o então jovem poeta Mário de Andrade resolveu bater perna em 1919. Com certeza o cenário era muito diferente de sua Pauliceia desvairada. Esse jeito de interior, esse tempo que passa moendo. Não dá para negar que tinha o gosto pela aventura e o desejo de conhecer o príncipe dos poetas, o simbolista Alfonso Guimarães, que vivia mergulhado no misticismo de uma cidade colonial. Mariana, a católica, mas pelo visto também outros ritos, ritmos e crenças. Talvez, se caminhasse pela Mariana de hoje, a sua poesia simbolista encontrasse essa doce língua estranha que se exibe no hibridismo mercadológico e sem alma. Alma, palavra curiosa para quem caminha nessa Mariana moderna e ainda católica. O moderno que resiste no resto que fermenta, nas heranças que carregamos. Se observasse bem, o etnógrafo, que ainda não havia manifestado sua vocação, perceberia que não apenas lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, não apenas lá no norte, mas aqui também. Homens pálidos, magros, mulheres exaustas do trabalho, ainda não se deitaram. E assim como antigamente, ainda mineram sua experiência e sua língua, e constroem, todo dia, o Brasil mastigado na gostosura quente do amendoim, falado numa língua curumim de palavras incertas num remeleixo melado, melancólico. Oh Deus, vai se lá em casa passear. 1919, 10 de julho, palmas. A porta aberta não responde. Ô de casa, mais palmas. A menina manda entrar. O corredor abre à esquerda, na tristura de cinza do escritório baixo. Dentro, o homem sozinho, 50 anos por fazer, mas feitos secamente no rosto grave. Senhor deseja? Vim conhecer o príncipe, vim saudar o príncipe dos poetas das alterosas montanhas. Olá, então, bem-vindos à Casa Alfonso de Guimarães. Alfonso, nascido em Ouro Preto em 1870. Alfonso era sobrinho neto de Bernardo Guimarães, o escritor da Escrava Isaura. E teve uma infância tranquila ali na rua São José, em Ouro Preto. Ele se casou com Dona Zenaide.
E depois de morar em alguns lugares, ele morou aqui nesta casa, neste casarão onde hoje é o Museu Alfonso de Guimarães. Essa primeira sala a gente chama de A Visita, porque é uma sala em homenagem à visita que Alfonso recebeu aqui de Mário de Andrade, em 1919. O homem sorri. O senhor está equivocado, ou caçoa, talvez. Sou há 13 anos, há 13 mil anos, eternamente juiz municipal em míseros sertões. Em todo caso, sente-se. Conversar é bom em minha solidão que escorre a contemplar o deserto das cidades mortas. O alto visitante jovem inclina-se compenetrado. O príncipe não é príncipe, eu sei. Para o distraído, fosfório descaso dos donos da literatura e da vida. Mas é bem mais do que isso. Para cada um de nós, poucos obcecados pela vertigem do poema no cristal da linguagem. O Mário vem aqui, que já é 19, o Alfonso já era um poeta assim conhecido. Então ele era um poeta que pode ser que ele não estava naquele momento numa repercussão assim nacional para todo mundo, mas no meio ele era muito reconhecido. E ele escrevia muito nos jornais de São Paulo e algumas revistas de São Paulo. Ele mandava poesias, ele mandava crônicas para esses jornais. E por que essa relação com São Paulo? O Alfonso estudou em São Paulo. Ele estudou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E lá na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ele conheceu o Freitas Vale. Que o Freitas Vale ele tem uma importância muito forte para essa cena cultural de São Paulo. E o Freitas Vale é a pessoa que tinha a Vila Quiриал. E a Vila Quiриал, o que era a Vila Quiриал? Era um reduto, né, na Belle Époque de São Paulo, de encontro dos artistas. Mário estava por aí, excursionando no interior, e veio aqui para conhecer Alfonso. Ele gostava muito da obra de Alfonso. E essa visita foi muito boa para ambos. E o que acontece? Então, chegando aqui a Mariana, o Mário não fala que é escritor. Ele fala que veio conhecer o Alfonso e que ele veio fazer essas conferências. Ele não se apresenta como poeta. E ele tinha lançado um livro de poesia, né? Venho de uma Londres das neblinas finas. Venho agorinha mesmo, do hibernal frio. Ah, São Paulo, minhas saudades. Amigos que já se despediram. A faculdade, a Vila Quiриал, o Vecchio Leone de Capreira, onde à noite, pobres estudantes, artistas pobres, sorvíamos lendas no ouro claro da cerveja. São Paulo, o senhor vem da minha mocidade, sabe? É poeta, sem dúvida. Poeta? Me chame de pioneiro, me chame de doutor em piano, professor de piano, qualquer coisa serve. Sou um tupi tangendo um Bechstein. Mas pode-se ver em mim até um confuso doutor em ciências filosóficas improváveis, o que não prova nada. Quanto ao meu interior, não lhe parece? Menti para ele, Deus, e a minha gota de sangue em cada poema. Agora, ele tinha uma admiração por Alfonso, isso é fato. E muito interessante é que depois daquele encontro, o Alfonso também virou um grande admirador do Mário. Logo após a visita, no mesmo mês, o Alfonso escreve uma carta para o filho João Alfonso, que já morava em Belo Horizonte, narrando esse encontro com Mário de Andrade. Então ele fala que foi um momento que ele sentiu de grande prazer, que ele poder conversar com uma pessoa igual aquela aqui na cidade, né? Veio aqui conversar com ele. Ele fala uma coisa interessante também, que o Mário levou vários poemas dele, inclusive os versos em francês. Essa sala aqui é a sala da escrita. Aqui nós temos instrumentos de escritório, que era o escritório do Alfonso, né? Essa peça muito bonita, com suporte das tintas, as canetas do Alfonso, e temos cartas, né? Temos uma carta muito legal, que foi Dona Zenaide que escreveu para ele, essa aqui. Porque ele veio de Conceição para cá e ela ficou para organizar a mudança. E aí ela escreve essa carta para o Alfonso, reclamando que ninguém lá em Conceição estava dando crédito para uma mulher encomendando a mudança. Então essa carta está muito brava com essa situação. Então ela escreve nessa carta: mulher por si só não vale nada. Porque ela estava muito brava com isso.
Mas aí depois disso apareceu alguém e trouxe a mudança dela. Eu acho que ela chegou aqui mais calma. Esse trecho, quando o Mário de Andrade esteve aqui em Mariana para visitar Alfonsos, o João, o filho mais velho, filho homem mais velho, né? Ele tinha as meninas. O João já morava em Belo Horizonte. Era aqui do lado, cidade recém-inaugurada, muita oportunidade, o João estava lá estudando. Então o Alfonso ficou muito impressionado com a visita do Mário, e esse aqui é um pedacinho da carta que ele escreveu para o João para falar da visita do Mário. João, há 5 dias esteve aqui o senhor Mário de Moraes Andrade, de São Paulo, que veio apenas para conhecer-me, conforme disse. É doutor em ciências filosóficas. Leu e copiou várias poesias minhas, principalmente as francesas, e admirou o teu soneto oferecido ao Belmiro Braga. É um rapaz de alta cultura, sabendo de cor em inglês todo o Corvo de Poe. Viaja para fazer futuras conferências e visitou todos os velhos templos dessa cidade. A verdade é que, para quem vive, como eu, isolado, uma visita dessas deixa profunda impressão. Então, ele escreve para o João Alfonso e ele não conhecia o Mário, porque ele fala lá, e ele fala, Mário, já falou o nome completo, Mário de Moraes Andrade, ele veio para fazer futuras conferências e o João Alfonso, ele era, as pessoas falam do Alfonso de Guimarães, era solitário de Mariana e tal. Ele era muito amigo dos filhos. E o João Alfonso, como era o filho mais velho, e era escritor, e foi para Belo Horizonte, eles trocavam muitas ideias. O Alfonso até mostrou um texto do João para o Mário. E nessa carta, é como se ele falasse com o filho, olha, você perdeu. Olha que coisa bacana que aconteceu. E ele vai falando para o João de quão agradável esse Mário era, né? Assim, que ele não falou que era poeta, ele não falou nada, mas assim, eles passaram uma tarde assim, maravilhosa. E o interessante é que ele fala no final, né? Para eu que vivo isolado aqui, uma visita como essa deixa profundas impressões. Então, assim, a gente tem o ponto de vista do Alfonso sobre a visita, que é essa carta que ele escreve para o filho. Na sequência, acho que em agosto, já é lançado em São Paulo, porque o Mário fala para o Alfonso que ele escreveu um artigo sobre o Alfonso. E aí, quando em agosto, na revista Cigarra, é lançado o artigo, o Mário escreve sobre o Alfonso. E o artigo é muito interessante, porque ele dá um panorama dessa cidade, e no final, ele fala que o Alfonso é mais uma pedra a ser lapidada, ele faz uma relação com a questão da mineração aqui, mas falando que era assim, aqui todo mundo conhecia a cidade pelo ouro, né? E tinha uma joia rara aqui também, que precisava de expandir, né? De conhecer, mais de ser reconhecida. E foi uma hora de inesquecível sensação a que vivi com ele. Na tristura de cinza do aposento, pude dizer-lhe pausadamente em calma as lindas coisas que eu sentia sobre sua arte desacompanhada e incompreendida. Alfonso de Guimarães escutava-me em silêncio, e naquele sacrário de religiosa estesia, na mudez de passado que nos rodeava, pudemos ambos ouvir a voz de minha alma cantar no epinício a arte magnífica do mestre. A sua poética, toda de amor e unção tristonha e pura, sem os ribombos de ódio, sem as fanfarras da paixão, é um jardim esquecido no meio do Brasil, onde florescem um perfume emoliente e casto as rosas, os lírios, as violetas, as saudades. Os versos inéditos de Alfonso e os esquecidos em revistas e jornais dariam para 2 e mais volumes. As parcas edições de septenário da Dona Mística do Quirial acabaram-se. Não haverá no Brasil um editor que agasalhe os poemas tirando-os da escuridão? Não existirá a piedade de um novo bandeirante que vá descobrir nas Minas Gerais essa mina de diamantes castiço e lapidado e deslumbre-os da nossa raça com os tesouros que Alfonso guarda junto de si? Onde? Quando o abre-te sésamo dessa grota encantada? A carta de Alfonso ao seu filho João, dando notícias da visita de um senhor chamado Mário de Moraes Andrade, é um flagrante do que aquele encontro significou para alguém que vivia em Mariana, a primaz de Minas, protegida do tempo e isolada do mundo, nessa Serra do Espinhaço. O artigo de Mário na revista A Cigarra é o testemunho de uma cena particular da história. Ele próprio, Mário, tempos depois viria a ser referência do movimento modernista.
Mariana foi palco de um momento simbólico. Foi caminhando por essas ruas coloniais e visitando essas igrejas que, além de templos religiosos, são verdadeiras testemunhas do passar dos séculos, que o escritor paulista começou a criar o senso de continuidade e rupturas que há entre o passado, o presente e o futuro. É hora de seguir adiante, seguir o rastro de Mário, buscando atualizar o olhar para esse chão, essa terra, esse povo, essa língua, essa arte espalhada pelos cantos mais ermos desse território. Logo após a visita a Alfonsos, Mário segue para Ouro Preto, a cidade irmã de Mariana. As antigas vilas, centros da exploração do ouro e da organização administrativas portuguesas. Territórios que vivenciaram o mesmo modelo português de implementação da exploração. Corpos silenciados, culturas apagadas, línguas borradas. Ouro Preto e Mariana, cidades de camadas. É preciso revelar o que se esconde atrás de cada gesto, cada monumento, cada palavra, cada pessoa. Vibravam os últimos acordes do século XVII quando os nossos centros de progresso sofreram um grande abalo do desenvolvimento da mineração. Os bandeirantes paulistas voltavam, quando voltavam, de um sertão misterioso, umedecidos ainda da cabeça aos pés, no ouro líquido dos ribeirões, tendo descoberto só por detrás das brancas serranias, na cerrada região das florestas sombrias, o mirifícuo Eldorado de Pizarro. Logo se partia toda uma multidão variegada de brasileiros e reinóis em busca dessas paragens do ouro maciço. E sobre o ouro maciço dessas paragens engastavam a pouco e pouco os brilhantes das povoações. Rapidamente cresceram, explodiram em faíscas de civilização fictícia, para decaírem um século mais tarde, marasmadas no cansaço, mórbidas na desilusão, exauridas no esforço, sem lazer. Suportando as aventuras dessa malta flutuante, algumas cidades conseguiram sobreviver, despoeiradas embora pelo ciúme brusco da terra, a qual recolheu os seus ouros, que a gente ignara em vez de aproveitar para a grandeza de trabalhos seculares. Desperdiçava no quarto de hora, de um orgulho, de um ágape, de um amor castigo. Na arquitetura religiosa de Minas, a orientação barroca, que é o amor da linha curva, dos elementos contorcidos e inesperados, passa da decoração para o próprio plano do edifício. Aí os elementos decorativos não residem só na decoração posterior, mas também no risco e na projeção das fachadas, no perfil das colunas, na forma das naves. Com esse caráter, assume a proporção de um verdadeiro estilo, equiparando-se, sob o ponto de vista histórico, ao egípcio, ao grego, ao gótico. E é para nós um motivo de orgulho bem fundado que isso se tenha dado no Brasil. Não vos assusteis com a ousadia dessa afirmativa, vós que vedes a nossa Pauliceia recobrir-se de matrizes novas, infelizmente feitas com tanta rapidez. Estas poderão ser boas matrizes, poderão mesmo ser belas, mas, insisto, não são brasileiras. Essa questão do Mário ter chamado a atenção para essa arte religiosa de Minas Gerais, ela foi um passo para a preservação. Porque ele valoriza, ele faz essas conferências em São Paulo, e depois essa conferência sai na Revista do Brasil, e depois ele ainda lança esse livro com esses textos. Que esse texto do Mário, ele impacta de uma forma que quem hoje, até hoje, se eu leio o texto e vejo da forma como é que ele fala dessa arte, eu vou pensar, olha o que o Mário de Andrade falou em 19. Mesmo que eu não reconheça isso
por mais informações que eu tenho, quando eu leio o Mário falando, é uma força muito grande, né? Carece-me o tempo para que vos escreva ao menos essa igreja de São Francisco de Assis, onde eu pude, sobretudo, amar o gênio do Aleijadinho e orgulhar-me dele. Antônio Francisco Lisboa é o único artista brasileiro que eu considero genial, em toda a eficácia do termo. Esse mesquinho que atravessou toda uma vida insulado na dor de ser feio e repelente, buscando dia a dia na sua Bíblia a consoladora recompensa de se ver amado por um Deus, procurando na afeição de seu escravo Maurício, como um Camões da escultura, um eco das amizades que lhe recusara ao mundo, sem meios para uma viagem de estudos ao Rio ou à Bahia somente, na sujeição constante das formas que vencia, tirando da pedra ou da madeira os seus santos e os seus anjos. Esse mesquinho considero eu um mesquinho genial. Geralmente a nascença dos estilos se origina ou das necessidades características de cada povo, pelos materiais mais acessíveis, pela natureza do solo, ou do clima, ou então por um desses fortes movimentos espirituais que modificam a situação do homem em face da coisa pública, dando-lhe novas necessidades e deveres. A arte cristã no Brasil repousa em paz em algum momento do passado. É um fóssil necessitado ainda de classificação, de quem pouca gente ouviu falar e ninguém se incomoda. No entanto, ela existe. Ou melhor, existiu. A mim tomei a tarefa, e apenas essa, de mostrar-vos que se a nossa arte cristã não tem uma importância decisiva nem marca a eclosão de um estilo, ao menos existiu vívida, com alguns traços originais, e é um tesouro abandonado onde os nossos artistas poderiam ir colher motivos de inspiração. Bastaria, para tanto, darem-se ao trabalho de separar a ganga onde se recataram. Para o morador da cidade, é importante falar assim, olha o olhar de fora que teve daqui, que às vezes a pessoa assim, Mariana, o que acontece com a nossa cidade hoje? Ela cresceu muito. A gente faz um trabalho muito grande com algumas escolas, a gente fez um bem bacana no ano passado, que eram Cartas para Alfonso, com uma escola que chama Dom Luciano, que fica mais no Alto do Rosário, porque às vezes as crianças e os moradores desses bairros fora do centro histórico, eles não se reconhecem no centro, eles não têm aquele sentimento de pertencimento. Então, às vezes, a gente usa também esse texto do Mário para mostrar, falar, olha como é que o Mário falou, como é que ele valorizou. E a gente que está aqui, a gente precisa de valorizar isso todo dia. É um trabalho, o texto dele sobre a arte religiosa é um excelente para a educação patrimonial. É um jogo de imaginação interessante pensar em Mário de Andrade caminhando por essas ruas, se surpreendendo a cada passo com essa arquitetura que foi e é testemunha secular de um tempo que se decanta. A Ouro Preto e Mariana que Mário experienciou eram cidades decadentes, sem sua glória do ouro e sem a referência política, agora protagonizada por Belo Horizonte. Os olhos de Mário foram testemunhas de um fóssil do tempo e foi feliz ao perceber a necessidade de preservar esse mesmo fóssil como testemunha do tempo e fonte de conhecimento, e quem sabe como ponto no qual a reflexão sobre o futuro necessite passar. Mas o trabalho de Mário precisa ser atualizado, novas camadas precisam ser descobertas, outras narrativas precisam ganhar seu lugar de protagonismo e exibir o imenso caleidoscópio que é a cultura brasileira. O que será que este mundo, mergulhado no passado e vivendo o presente, tem ainda a revelar?